Uma pergunta: o que você estaria disposto a fazer por amor a Jesus? Como seria a maneira mais elevada que nós poderíamos honrar a Deus? O que você acha? Como que a gente poderia honrar a Deus do modo mais elevado possível? Quero falar com os irmãos nesta noite em relação a este assunto, porque hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens sobre avivamento. 2 meses, junho e julho, estivemos refletindo todos os domingos pela manhã e à noite, e também nas quintas-feiras, sobre avivamento. Daí, o nosso lema, a nossa divisa, aviva-nos, Senhor, rumo ao jubileu, ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos faze-a conhecida na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Então, e para fechar hoje, qual seria o ponto mais elevado de demonstração de avivamento de uma igreja ou de uma pessoa? Qual seria o modo mais elevado da gente honrar a Deus? Eu quero compartilhar alguns textos, alguns versículos na palavra de Deus que nos mostram como algumas pessoas da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, honraram a Deus, o ponto mais elevado e o modo mais elevado como essas pessoas honraram a Deus. A primeira maneira de honrar a Deus que eu pontuo aqui, de homens que entregaram suas vidas nas mãos de Deus para essa finalidade, eu encontro 3 pessoas que honraram a Deus através da decapitação, da degola. Tiveram suas cabeças cortadas por amor a Jesus. Em Marcos capítulo 6, versículo 27, diz que Herodes, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Como você avaliaria, analisaria, interpretaria uma cena dessas? Onde é que está Deus, onde estava Deus, que não livrou João de ser decapitado ali na prisão? Hoje pela manhã nós vimos que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aí, mas cadê Deus? Que não livra o servo dele, que foi o precursor de Jesus, pessoa tão importante do Novo Testamento, João como um dos maiores dos profetas que é chamado, a lei e os profetas duraram até João. João encerra o ciclo de profetas, o ciclo da lei, e justamente ele que é decapitado. Vamos nos lembrar, qual era o momento em que uma pessoa era aceita diante de Deus no Velho Testamento? Com a decapitação de um animal, de uma ovelha, de um cordeiro, de um touro. E aquele que é o precursor de Jesus tem a sua vida ceifada de modo tão, ao nosso ver, tão violento. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Para que a gente entenda que a nossa vida aqui não é mais preciosa do que os propósitos de Deus para o reino dele. Porque nós valorizamos tanto a nossa vida, que a gente se esquece
que o reino está em primeiro lugar. E aqui vem como um desafio, o ápice do avivamento, o ponto mais elevado de uma consagração de uma pessoa, é dela estar com a vida tão consagrada a Deus, que morrer ou viver, para ela é indiferente. Ele disse que, Paulo disse, que para ele, o viver é Cristo e o morrer o quê? Quem se lembra? Lucro. Você está disposto a dizer isso, meu irmão? Foi isso que fez do cristianismo o diferencial de impactar pessoas, porque essas pessoas são capazes de dar a sua vida, de aceitarem até uma decapitação. O cristianismo mudou muito, além dos séculos. O cristianismo de hoje é um cristianismo, me permitam usar aqui um termo, que para mim é meio fajuto, em que a pessoa está interessada somente em viver, preservar sua vida. Não importa se ela está comprometendo o reino de Deus. Segunda pessoa a ser decapitada foi um dos apóstolos de Jesus. Em Atos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2. Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Um dos apóstolos de Jesus teve sua vida decapitada aí por volta do ano 40, somente 7, 8 anos depois que Jesus subiu para o céu. O cristianismo estava novinho, recente ali. E João é essa segunda pessoa, eu digo Tiago, é essa segunda pessoa a ter a sua vida ceifada por decapitação. Vocês se lembram que Estevão, hoje pela manhã nós vamos falar daqui um pouco sobre Estevão ainda. Estevão foi a primeira pessoa a ser mártir por amor a Jesus. Nós temos muitos outros casos de decapitação na Bíblia, mas eu estou pontuando 3. Já vimos o caso de João Batista, agora Tiago, irmão de João. E só uma curiosidade. E a carta de Tiago, aquela carta que foi escrita por Tiago, quem é aquele Tiago? Quem era ele? Irmão de Jesus, ele não era apóstolo. Era irmão de Jesus. Era um dos filhos de Maria com José. Depois que Maria teve Jesus, ela teve pelo menos mais 4 filhos. Isso está lá em Marcos capítulo 3, vocês podem ler depois. Não é este Jesus, o carpinteiro, e fala os nomes dos irmãos dele. Então, nós temos aqui esses dois aí, primeiramente João Batista, depois Tiago, que era um dos apóstolos, e agora nós temos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, não diz aqui como o apóstolo Paulo morreu, mas ele já nos assinala como que seria a morte dele. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo diz, olha, eu estou oferecendo a minha vida como uma oferta a Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta viva. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Aí eu peguei esse mesmo texto, numa linguagem mais atualizada, para ver como que esse texto pode ser lido. Aí voltamos a 2 Timóteo 4,7. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. Verso 8. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Vejam só, Paulo foi decapitado a mando de Nero no ano 67, antes de Jerusalém ser destruída. Jerusalém foi destruída no ano 70. E no ano 67, Paulo foi outro a ser decapitado. Veja só, o homem chamado por Deus, de um modo especial, para ser um dos maiores apóstolos no que diz respeito ao trabalho que ele realizou. Escreveu pelo menos 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento. O homem que traduziu a pessoa de Jesus, interpretou a pessoa de Jesus para o judaísmo e também para as outras nações. O ponto mais elevado, como esse homem disse, que ele encerra a carreira dele, que ele cumpre a carreira, que ele guarda a fé, ele não perdeu a fé, apesar de saber que seria decapitado. Irmãos, estamos precisando de crentes que estejam prontos para sofrer qualquer consequência em relação à sua fé em Jesus. Porque os tempos estão diminuindo em relação ao tempo da tribulação, ao tempo da volta de Jesus. E muito em breve nós teremos que lidar com essas possíveis situações. E como é que nós vamos reagir? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa consagração? Cadê a nossa disposição de dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Se eu morrer, é lucro. Não estou me importando com isso. Eu quero cumprir a obra de Deus. A pessoa fraca na fé, a pessoa que não está avivada espiritualmente, ela não sabe lidar com isso. Ela tem medo disso. E é por isso que muitos irão se acovardar naquele dia e irão negar a sua fé. É o que a Bíblia chama de apostatar a fé, abandonar a sua fé. Daí, irmãos, eu trazer esta mensagem, porque a gente precisa começar a se preparar para, se possível, entregar a nossa vida, dar a nossa vida por amor a Jesus e ter a maneira mais elevada de honrar a Deus. Dei 3 exemplos de decapitação. Segundo lugar, a mais elevada honra através do apedrejamento, que é o caso de Estevão, em Atos 7:59. E apedrejar Estevão, que invocava e dizia, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, a cena do apedrejamento, ainda que a decapitação possa parecer mais violenta, mas o apedrejamento é mais doloroso, porque a pessoa vai recebendo pedradas, vão doendo aqui e ali, uma pedrada daqui, outra dali, até que ela ou desmaia ou ela cai, ela caía. E depois vinha uma pessoa com uma pedra bem grande e jogava bem no busto, no estômago da pessoa, para haver um esmagamento. Então era uma cena terrível, a cena do apedrejamento. E aí, Estevão, apesar de tudo isso, ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. E ele pede também para que esses pecados não fossem imputados àquelas pessoas que o estavam apedrejando. Se fosse um de nós, o que queria dizer? Ah, se descesse fogo do céu e te consumisse agora. Ou se Deus te fizesse comer de bicho nesse momento. Talvez a gente fizesse assim. Talvez a gente até tivesse um espírito de querer lutar com aquelas pessoas.
Estevão simplesmente se ajoelha e se permite ser apedrejado. Irmãos, como nós precisamos de pessoas realmente convertidas. Estamos criando igrejas de pessoas interesseiras, de pessoas sem conversão, sem experiência com Deus. Pessoas que estão buscando, como eu já disse aqui em outra mensagem, as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Em Atos 7:55, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 2 Timóteo 3,12 vai nos dizer que justamente aquelas pessoas que servem a Deus, que consagram suas vidas a Deus, elas passam por perseguição, por tribulação. E também todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. É muito cômodo você ter uma vida que ninguém se incomode com você, que alguém diga: eu gostei de você. Você não é igual aquele crente enjoado, que fica falando de Jesus o tempo todo. Você é legal, você até senta com a gente, toma uma cervejinha com a gente, você até, não é, fuma um baseadozinho com a gente. Você é legal, gente boa, eu gostei de você, viu? Você não é chato, você não é quadrado, antiquado, quanto essas outras pessoas. Crente assim é muito fácil ser. Eu quero ver aquele que quer viver piedosamente, que confronta aqueles que resistem à palavra de Deus e que são capazes de sofrer perseguição. Essa, irmãos, é a maneira mais elevada de honrar a Deus, mesmo que receba pedradas da vida. Você sabe que muitas vezes na própria família da gente, quando alguém quer seguir a Jesus, alguém quer consagrar sua vida, alguém quer orar mais, você também quer ser o santarrão, né? Você quer ser a palmatória do mundo, você quer ser o diferente de todos. Não precisa disso tudo não, você é exagerado, você virou um fanático. É isso que as pessoas dizem, porque elas não querem, Satanás não quer que você mude. O que Satanás fez com Jesus ou propôs a Jesus, quando Jesus estava começando o ministério dele? Olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Não preocupa com esse negócio de cruz não, que bobeira é essa? Negócio de cruz? Eu te dou todos os reinos do mundo, basta você se ajoelhar aqui e me adorar. Não precisa ir para a cruz. E essa é sempre a proposta de Satanás para as pessoas não viverem a vida cristã, não servirem a Deus, terem uma vida muito fraca, uma vida muito, às vezes, irresponsável. Então fica aí o desafio de você saber que se você quiser consagrar sua vida, não vai ser fácil não. Por isso que a nossa igreja, nesse período que nós estamos vivendo aqui, tem sofrido muitos ataques do inimigo, em diversas áreas. Os irmãos não sabem o quanto nós, da liderança, estamos vivendo desafios tão grandes na administração da igreja, no aconselhamento de jovens, de casais, e as mais diferentes pessoas, os mais diferentes segmentos da membresia da nossa igreja. Porque o inimigo está incomodado. No livro do Apocalipse diz que Satanás ele desceu e está muito furioso, porque ele sabe que tem pouco tempo na terra. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Então ele está procurando atacar principalmente aqueles que estão querendo consagrar a sua vida. Terceira lição, ou o terceiro modo mais elevado de honrarmos a Deus é através da crucificação. Em João capítulo 21, versículo 18, diz o seguinte: em verdade te digo, isso é Jesus falando para Pedro, para o apóstolo Pedro. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos
e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Parece meio estranha essa palavra, mas aí no versículo 19 explica um pouco do que era que Jesus estava dizendo. Disse isto para significar com que gênero, tipo de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, Jesus acrescentou para Pedro: segue-me. Bem, irmãos, nós não temos na Bíblia o registro de como Pedro morreu, assim como não temos o registro de como o apóstolo Paulo morreu. Mas a tradição, a história, diz que Pedro morreu crucificado em Roma por volta do ano 64. E que na hora da crucificação dele, isso todo mundo sabe disso, mas cabe aqui a gente pontuar, que ele falou: eu não mereço ser crucificado como o meu Senhor o foi. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Pedro teria sido morto por crucificação e de cabeça para baixo, assim como muitos outros cristãos que eu vou falar daqui a pouco. Então, meus irmãos, todo cristão que quiser servir a Deus, ele precisa ser crucificado. Aí você fala, é literal? Pode ser literal no sentido em que haja uma perseguição. Mas Jesus falou em sentido figurado. Por exemplo, em Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus está dizendo? Se alguém quer seguir a Cristo, precisa ser crucificado todos os dias. E aí você sabe que não é literal, é um sentido figurado. O que na minha vida ainda não foi crucificado, o que na minha vida ainda não honrou a Deus do modo mais elevado e que precisa subir a cruz. E nós, irmãos, precisamos ver em nossas vidas o que ainda está dominando as nossas vidas, o que ainda não foi levado à cruz. E dizer: Jesus, em teu nome eu quero crucificar isso hoje. Isso não vai fazer mais parte da minha vida. Eu quero me libertar disso. E quero, então, fazer com que isso na minha vida agora suba à cruz. Quero crucificar isso. E vocês veem que Jesus não disse que isso era uma vez só. Como é que está escrito aí? Cada dia que deve tomar a cruz? Cada dia o quê? Cada dia. Tome cada dia a sua cruz. Interessante que não é somente tomar a cruz. É preciso seguir a Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer: já estou crucificado. Você perceberam que nesse texto anterior, manda tomar a cruz cada dia. Agora Paulo já fala o quê? Que ele está permanentemente crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Olha, minha vida já subiu a cruz e não saiu mais de lá não. Permanece lá. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós temos aqui, nesses 2 versículos, 4 passos na mais elevada honra a Deus. O primeiro passo é negar-se a si mesmo. O segundo passo, estar crucificado com Cristo. O terceiro, seguir a Jesus. Não é só fazer penitência, como algumas pessoas fazem, sacrifícios que as pessoas fazem, não. É preciso seguir a Jesus. E o quarto passo é permanecer crucificado. Permanecer. Aí é que é a dificuldade da vida da gente. Porque de vez em quando a gente está descendo da cruz, já notaram? De vez em quando a gente desce da cruz. A gente age fora da cruz.
A gente age na carne. A gente age de acordo com os instintos humanos e carnais. E não leva em conta que a vida do crucificado, ele não pode fazer nada. Ele está com as mãos crucificadas, com os pés crucificados. Então a gente precisa se lembrar disso. A quarta maneira, ou a mais elevada maneira de honrarmos a Deus é através do martírio, que envolve tudo isso que já foi dito. Mas eu quero ver com os irmãos esse texto de Hebreus capítulo 11, quando ele fala dos heróis da fé. No versículo 36, ele diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de ser zombado, de ser desprezado, de ser vilipendiado, de sofrer bullying, como é o mais comum hoje, né? Sofrer bullying, escárnios, mas também açoites. Paulo fala que diversas vezes ele foi açoitado 40 vezes menos 1, quer dizer, 39 vezes. Sim, até de algemas e prisões. Verso 37. Foram apedrejados, foram provados. Agora esse outro aí, cerrado ao meio, que cena, né, irmãos? Que cena uma pessoa cerrada ao meio. A gente está vivendo a vida da gente como cristão, não tem ideia, irmãos, do que já aconteceu com o povo de Deus. Tem gente que diz assim: ah, não, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação, não, porque Jesus não vai deixar a igreja sofrer. Como assim não vai? E os que já sofreram? Cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Meu irmão, se você está sendo maltratado por amor de Jesus, você não é o único. Outros já passaram por isso. Outros no mundo inteiro estão sofrendo isso. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, eu queria convidar cada irmão a pensar nisto. E a pensar nesse versículo de Atos capítulo 1, versículo 8, que tantas vezes é falado, e uma palavra aí que tantas vezes é falada, mas a gente não pode deixar de falar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tem umas palavras que a Bíblia translitera, e tem outras palavras que nós traduzimos. Tem palavras que são transliteradas, e tem palavras que nós traduzimos. Por exemplo, essa palavra, e ser-me-eis testemunhas, a palavra é mártir, e ser-me-eis mártires. Se você substituir a palavra testemunha por mártires, aí você vai ver o que Jesus disse que a gente tem que fazer mesmo. Agora, ser-me-eis minhas testemunhas, ser testemunha até que não é tão difícil. Agora, ser mártires, sim, é isso que Jesus disse. Jesus não usou a palavra testemunha no sentido que nós temos hoje, de você dizer: eu sei disso, eu vi isso, eu posso testemunhar. Não. Jesus disse: olha, eu preciso que vocês deem a vida de vocês por mim. Eu preciso que vocês deem a vida de vocês por mim em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Quem está disposto a dar a sua vida por mim? É isso que Jesus está dizendo. E nós precisamos irmãos, criar um exército de Deus, um povo de Deus, uma geração que esteja pronta para o martírio por amor a Jesus. Ao longo da história, meus irmãos, isso tem acontecido em diversos momentos da história. Olha, Policarpo, por exemplo, ele era o pastor de Esmirna. Policarpo foi queimado vivo. Os irmãos sabem da história de Policarpo. Ele é chamado pelo imperador e ele diz: olha, se você negar a Jesus, você vive. Se você não negar, você será morto. E ele diz: como
Eu sirvo a Jesus há mais de 90 anos e Ele nunca me decepcionou, Ele nunca me negou. Como eu poderia negá-lo neste momento? Então, Policarpo foi queimado vivo. E mesmo enquanto as chamas ardiam no seu corpo, ele cantava hinos. E aquilo estava impressionando tantas pessoas, porque muitas pessoas se converteram por causa do martírio dos crentes. Então falaram, olha, fura o coração dele com a lança. Tem que matar ele, porque a gente não pode continuar ouvindo ele cantando enquanto o corpo dele é tomado pelas chamas. Que exemplo, irmãos, extraordinário desse homem de Deus. Meus irmãos, nos séculos XV, nos séculos XVI e XVII, cerca de 100 mil pessoas foram queimadas vivas durante a Inquisição, por causa do amor a Jesus, por causa do Evangelho. Não foi uma, nem duas, nem três, nem mil, não. Cerca de 100 mil pessoas foram queimadas vivas. Hoje, meus irmãos, hoje, eu digo assim, hoje nesses tempos que nós estamos vivendo, cristãos estão sendo queimados vivos em Uganda, no Paquistão, no Egito, na Nigéria, e a lista é muito grande. A mídia não divulga isso porque não interessa. Porque eles não querem que isso se torne uma notícia internacional e que mostre que os cristãos estão sofrendo. Muitos cristãos estão sendo assassinados pelo mundo neste momento, nos tempos que estamos vivendo. Há muitos países que são intolerantes ao cristianismo. Vocês sabem o que é para o islamismo uma pessoa que não é do Islã, que não é muçulmana? Ele diz que é uma pessoa infiel. E vocês sabem o que diz lá no Alcorão sobre o infiel? Que o infiel tem que ser morto. O infiel tem que morrer. Muitos desses países, a perseguição é ferrenha contra o povo de Deus. E muitos homens e mulheres de Deus têm dado sua vida por amor a Jesus. Eu até não falei, até mesmo no período antes da Inquisição, mas no período inicial do cristianismo, muitos cristãos, irmãos, famílias inteiras, eram colocados no meio da arena e as celas dos leões eram abertas. E os leões vinham e estraçalhavam aquelas pessoas. Muitas famílias inteiras foram destruídas, foram destroçadas dessa maneira pelos leões. E a gente, como se diz popularmente, está numa boa aqui, meus irmãos. Está faltando homens e mulheres de Deus que possam dar sua vida, estar dispostos a mudar, a ter uma vida diferente, a uma vida de consagração. Vou dar uma lista rápida aqui do que aconteceu com alguns dos apóstolos, daqueles apóstolos, dos 12 apóstolos. Por exemplo, Pedro, eu já falei aqui, foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64. André, o irmão de Pedro, foi morto um pouco antes, no ano 60. Sua morte aconteceu antes. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para uma cruz em forma de X. Cruz grega. Bartolomeu, acredita-se que ele morreu ao ter sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Tomé morreu por volta do ano 53 na região de Meleapó, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Simão o Zelote, acredita-se que ele teria sido crucificado ou cerrado ao meio. Tiago o menor, era um outro Tiago que tinha entre os apóstolos de Jesus, ele teria sido crucificado no ano 62 no Egito. E aí, os outros que hoje estão sendo
mortos. Há relatos de que cerca de 8 pessoas são mortas a cada 24 horas por amor a Jesus no mundo hoje. Estamos aqui numa boa, como se diz popularmente. Não estamos sendo chamados a sermos confrontados, a dar prova da nossa fé. Mas eu estou trazendo essa mensagem, irmãos, e trazer uma reflexão final para a gente encerrar esta série de mensagens. 2 coisas eu quero falar. Uma é que Tertuliano, que foi um apologeta cristão, no livro que ele escreveu, a Apologética de Tertuliano, ele diz o seguinte: nós crescemos em maior número quanto mais somos abatidos. O sangue dos cristãos é a semente de uma nova vida. Quanto mais nos matam, nós multiplicamos. E o nosso sangue é como semente. Na Romênia, irmãos, há uns anos atrás, antes daquela revolução que houve lá na Romênia, chamaram o pastor da igreja para ele ser morto, porque eles eram contra o cristianismo. Então, diversas pessoas se reuniram em volta do pastor para proteger o pastor na praça da cidade. E aí, aquelas pessoas foram fuziladas, foram mortas, juntamente com o pastor. O sangue derramado ali. Mas anos depois, naquele mesmo lugar, o povo romeno se reuniu para se libertar do autoritarismo. E o povo gritou: só o Senhor é Deus. O sangue daqueles mártires foi semente que impulsionou, que impactou aquele país e que causou aquele grande avivamento espiritual na Romênia, que a multidão inteira, a mídia não transmitiu isso. Só disse: olha, o povo está reunido contra as autoridades romenas, mas não disse que o povo estava gritando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então nós estamos precisando também de pessoas que não se acovardem na sua fé e que comecem por onde você andar, a contestar, confrontar. Jovens na faculdade, confrontem aqueles que querem desafiar você na sua fé. Se prepare para ter uma palavra de confrontamento, de questionamento, de dizer que você é diferente mesmo. Como é que você vai passar um curso todo e ninguém saber que você é um cristão, que você é luz? Quando a luz não brilha, é porque não é luz. E a última palavra que eu queria dizer é a seguinte: a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Mas a questão que eu quero pontuar aqui é: Deus entregou o seu Filho. E o que é que você vai entregar? Bom, que história é essa? De só receber. Deus não mediu esforços para que o seu Filho fosse crucificado. Quando nós iniciamos esta mensagem hoje, eu falando sobre João Batista decapitado, eu disse: onde é que estava Deus que não livrou João Batista? Moltmann é um dos teólogos contemporâneos. Ele estava na Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o livro O Deus Crucificado.
e Moltmann viu que uma bomba explodiu perto dele e matou diversos jovens, inclusive os corpos de alguns foram projetados no arame farpado e ficaram ali pendurados. Então Moltmann teve uma crise muito grande na sua fé, e ele perguntou: mas Deus, onde é que o Senhor está, que não livra isso? Onde é que o Senhor estava quando esses jovens agora foram explodidos? E aí Deus falou com o coração dele: eu estava no mesmo lugar onde eu estava quando meu filho foi crucificado, foi trucidado, foi chicoteado, recortado no chicote, coroa de espinho na cabeça, paulada na cabeça, cusparada no rosto. E aí a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava ali também, estava com ele, a ele. Naquele livro A Cabana, quando o pai daquela menina que foi estuprada, foi violentada e morta, e que o pai pergunta: mas onde é que estava Deus? Deus diz: eu estava com a tua filha. Eu estava com ela. Jesus disse que Ele estará conosco em quais dias, irmãos? Todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias. Porém, muitas vezes é necessário que a nossa vida seja oferecida como libação, como sacrifício, para dizer que o reino de Deus é mais importante, que a vida eterna é mais importante do que essa vida passageira. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida aqui vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a Ele, vai retê-la, vai conquistá-la. Então fica aqui o desafio: o que você vai dar a Deus? Deus entregou o Filho dele por você, e o que você vai entregar para Deus? O resto da sua vida? Aquele tempinho que sobra? É muito importante que a gente faça isso. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos ter uma primeira oração. Quero convidar a Idélia para vir aqui. Vocês se lembram daquela ilustração que eu já contei aqui algumas vezes, e que eu encerro o meu livro O Pescador, com essa história do homem que era cadeirante, tinha as 2 pernas amputadas, e que no final do culto ele vai à frente e diz: pastor, será que Deus pode usar um homem pela metade? E aí Deus disse para ele, Deus pode usar, aliás, o pastor disse para ele: Deus pode usar um homem pela metade que esteja todo na mão de Deus. Não importa o que ainda lhe resta de vida, mas se você colocar tudo ainda que você tem, o que lhe resta nas mãos do Senhor, você vai ver o quanto Deus poderá usar você e abençoar a sua vida. Mas é preciso que esteja com a vida toda, não pode ser um pouquinho, só o braço, só a mão, só um pé, é a vida toda.